Olá, seja bem-vindo à terceira parte da nossa aula sobre processo legislativo. O meu nome é Hudson da Costa Pereira, eu sou professor de Direito e advogado, e a gente vai tratar agora, então, da segunda fase do processo legislativo, a fase constitutiva, tá? Então, olha só, na fase constitutiva, né, ela vai se subdividir em duas etapas. Nós temos aí a deliberação parlamentar, que vai da apreciação até a deliberação, até o voto no plenário, e também a fase da deliberação executiva, que consiste aí da sanção ou veto do presidente da República, tá certo? Então, olha só, via de regra, né? Quem que é a casa iniciadora? Aonde que se inicia o projeto de lei? Tá? Normalmente, em regra, o projeto de lei tem a sua iniciativa na Câmara dos Deputados, mas nada impede que também possa ter a sua iniciativa, né, por meio do Senado Federal. Tá? Nesse caso aí só vai inverter. O Senado Federal passaria a ser a casa iniciadora e a Câmara dos Deputados, então, a casa revisora. Tá certo? Que mais aí que eu quero falar para vocês aí? Olha só quais são as etapas, ó. Primeiro, o projeto de lei ele vai tramitar nas comissões. Daí lembrando que nós temos as comissões temáticas, né, que são as comissões permanentes, né? E também nós temos a Comissão de Constituição e Justiça, tá? A Comissão de Constituição e Justiça é quem faz o exame formal e o parecer é vinculativo. Então, o parecer aqui de natureza obrigatório, né? Tá certo? O que mais aí que eu quero destacar para vocês aí? Com relação às demais comissões, tá? O parecer não é obrigatório e é de natureza apenas o que? Opinativa, tá certo? Então, que mais aí também que eu quero destacar aqui, ó, com relação ainda ao parecer do CCJ, ó, o exame é formal, é para poder analisar o que? A compatibilidade, né, com a Constituição Federal, tá certo? Tá? Inclusive aqui é tido como, inclusive, uma das espécies lá de controle preventivo, né, de constitucionalidade, né, controle feito aí na esfera do poder legislativo, tá certo? Enquanto que as demais comissões aí, o exame é da matéria, tá? O exame, então, aí passa a ser o quê? Do conteúdo, né, do projeto de lei, tá certo? Vamos lá, o que mais aí que a gente tem que destacar? Essas emendas aí, elas podem ser inclusive do tipo supressiva, aditiva, aglutinativa, modificativa, substitutiva ou simplesmente de redação, tá? Isso daqui, por exemplo, você vai encontrar lá na regra do 118, tá? Do regimento interno da Câmara dos Deputados, tá? O que mais aí que eu quero pontuar com vocês aí, tá? Essas emendas aí, elas não podem, né? Elas não podem acarretar no aumento de despesa daqueles projetos que são de iniciativa exclusiva do presidente da República, tá? Ou que dizem respeito à organização da Câmara, dos deputados, do Senado, dos tribunais federais e do Ministério Público, tá? Com exceção aí, tá? Unicamente aí das leis orçamentárias, tá certo? Olha lá então, gente, que mais aí que eu quero pontuar para vocês? Olha só, após a discussão e a votação do projeto de lei dentro das comissões, daí então ele é enviado para plenário para discussão e votação, tá? Inclusive eu queria pontuar com vocês aqui que tem a possibilidade na Constituição, tá, da comissão aprovar o projeto de lei sem passar pelo plenário. Onde é que está isso daqui? Isso daqui está lá na regra do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 1, segundo o qual dispõe que as comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe discutir e votar o projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da casa. Tá? Então, olha só, por delegação interna corporis, então, e para poder agilizar a atividade legislativa, existem aquelas hipóteses lá, então, em que o projeto de lei pode ser até dispensado de ser enviado para o plenário. Tá? Isso daí, essa regra aí, ela pode acontecer, inclusive, nas duas casas. Ou seja, pode ser um projeto de lei aprovado tanto na Câmara dos Deputados quanto lá no Senado, tá? Inclusive aí, ó, olha que interessante isso daí, né? Sem jamais ter sido passado, né, pelo plenário, tá? Olha só, como é que faz para poder resolver isso daí em caso de recurso? Ó, no caso de recurso, tá? Por 1/10 dos membros da casa, daí, nesse caso, então, o projeto de lei tem que ir para plenário, tá certo? Então, olha só, além disso daqui, o que mais que eu queria pontuar com vocês aqui?
tá? Se o projeto é aprovado pela casa iniciadora, né, com ou sem emendas, daí então ele é encaminhado para a casa revisora, tá? Que vai reapreciar o projeto também, tá? Se ele for rejeitado pela casa iniciadora, daí, olha, já arquiva, tá? A consequência aqui, então, nesse caso, é o arquivamento e a aplicação da regra lá do artigo 67, que trata da irrepetibilidade da mesma proposta dentro, né, da mesma legislatura. Regra lá do artigo 67, a gente tratou disso daqui na aula passada, né? Olha lá o que diz o 67, ó. A mesma matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional, tá? Então, aqui no caso do projeto ser rejeitado, a consequência aqui, então, é o arquivamento e a aplicação da regra da irrepetibilidade, tá? E no caso, então, do projeto ir para a casa revisora, olha lá, se ele for aprovado, daí ele vai ser encaminhado, né? Ele vai ser encaminhado lá para a casa revisora. Na casa revisora, o projeto de lei passa pelo mesmo procedimento lá da casa iniciadora, tá? Então, olha só, ele vai passar pelas comissões, vai tramitar por todas as comissões, né? Ele pode sofrer emendas, tá? Inclusive, é importante aí a gente também esclarecer o seguinte, olha só, depois que o projeto ele é analisado pela casa revisora, tá? Onde ele passa igualmente pelo plenário, daí ele retorna lá para a casa iniciadora, que vai analisar o quê? Somente o que foi modificado. Olha aqui que interessante, então. Olha só, uma vez o projeto aprovado pela casa iniciadora, tá? Ele passou em plenário, daí ele vai para a casa revisora. Quando chega lá na casa revisora, ele vai passar pelo mesmo procedimento lá, vai passar pelas comissões, né? Vai a plenário, igual como aconteceu lá na casa iniciadora, inclusive correndo o risco aqui de ser aprovado ou rejeitado, tá? Então, olha só, se aqui nessa circunstância aqui, por exemplo, ele está lá na casa revisora, ele foi arquivado, ele foi rejeitado, também vai aplicar a mesma regra lá do 67, tá? Porque a gente parte do princípio que não existe hierarquia entre as casas legislativas, tá certo? A única coisa que a gente vai ter que prestar atenção aqui é o seguinte, no momento em que o projeto sai da casa revisora, né, se houver emendas, daí então o projeto de lei ele tem que retornar para a casa iniciadora, tá? Aonde pode aprovar as emendas e daí segue para a sanção do presidente, ou então pode rejeitar as emendas, tá? Lembrando aqui que a vontade da casa iniciadora, nesse caso, vai prevalecer. Ou seja, é prerrogativa da casa iniciadora rejeitar as emendas e manter o texto original da proposta legislativa, tá? Isso daqui, né, dentro daquela lógica lá, né, da inexistência, né, de hierarquia entre a casa iniciadora e a casa revisora. O que a gente tem aqui é o que os doutrinadores chamam de uma predominância, né, da casa iniciadora com relação à casa revisora, tá? Em relação ao quê? Ao projeto de lei de sua iniciativa. Tá certo? Olha só então, gente, saindo lá da casa revisora, caso aprovado e sem emendas, ou novamente da casa iniciadora, caso tenha havido emendas, então ele segue o quê? Para autógrafo, que é a produção do conteúdo final que o projeto de lei terá. Daqui em diante, ele segue então para a deliberação do presidente, que é a fase o quê? De sanção ou veto presidencial. Tá ok? Pessoal, olha só, terminamos aqui então essa terceira etapa da nossa aula, que a gente tratou aqui da fase de deliberação legislativa, tá? Daqui a pouquinho a gente volta, então, para a gente poder tratar da fase de deliberação executiva e também a terceira fase, né? A última fase do meu processo legislativo, que diz respeito à fase complementar da promulgação e a publicação do meu projeto de lei, tá ok? Daqui a pouquinho a gente volta, então, tá? Com a continuação aí da fase constitutiva, da deliberação lá no Poder Executivo, tá certo? Daqui a pouquinho a gente volta. Tchau, tchau.